Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com os cultos aos domingos às 10 e às 18h30. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E fique por dentro da nossa programação, siga-nos nas redes sociais, para que você possa estar por dentro de tudo que acontece aqui na família IBC aqui em São Bernardo. Nós estamos aí apenas com 7 meses de vida, mas Deus tem abençoado, tem feito essa igreja crescer, porque isso aqui é um projeto do coração de Deus. E Deus tem realizado milagres aqui. Acho que 2 quinta-feiras atrás, tinha uma irmã aqui que me procurou depois do culto e falou assim: pastor, eu estou triste e estou feliz. Eu falei: como assim você está triste e está feliz? Ela falou assim: porque eu estava passando por um problema muito grande, eu precisava muito de uma porta de emprego, eu precisava muito da ajuda, da ação de Deus. Eu tinha colocado 2 pedidos na taça. Um deles é que Deus abrisse uma porta de emprego, e o outro é que Deus libertasse o meu irmão. Ele estava preso injustamente, e eu precisava muito, pastor. A nossa família estava sofrendo muito com isso. E eu estou tão feliz, pastor, tão feliz, porque em tão pouco tempo que eu coloquei esse pedido na taça, Deus já libertou o meu irmão, e Deus abriu uma porta de emprego para mim, pastor. Eu falei: nossa, então eu só contigo para agradecer. Eu falei: então, um lado triste que eu não vou estar aqui mais de quinta-feira, mas você vai estar de domingo para a glória do Senhor. Então Deus tem feito milagres neste lugar, tantos testemunhos que Deus tem realizado neste local, é porque a presença do Senhor está aqui. Este é o local pelo qual Deus escolheu para manifestar e derramar a graça e a misericórdia dele. E eu creio que você vai sair daqui de posse da sua bênção nessa noite, aquilo que você veio buscar do Senhor, crendo, o Senhor há de conceder para a glória dele, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas o que faz com que nós movamos a mão de Deus a nosso favor? Será que são as minhas reclamações? Será que Deus vai mover a mão dele por causa do meu choro? Será o que faz Deus se levantar do trono e atender o meu pedido? Será que é o quanto eu tenho chorado? Não. O que vai fazer Deus mover a mão dele ao seu favor é a sua fé. Deus responde à fé. Deus não responde a reclamações, porque Deus se agrada daquele que busca Ele com fé. Quantos vieram com fé aqui essa noite, receber algo da parte de Deus? Então creia, meu irmão, que em nome de Jesus você vai receber para a glória dele. Nós terminamos quinta-feira passada a série Jesus em Minha Casa. Quantos foram abençoados por essa série Jesus em Minha Casa? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Nós aprendemos muito com Jesus na minha casa. Todas essas histórias das 7 casas que Jesus entrou, as 7 casas que Jesus entrou, todas elas, um milagre aconteceu. Em alguma delas houve salvação, em outras houve ressurreição, em outras houve perdão, em outras houve salvação, e outras houve cura. Aonde Jesus entra, houve também adoração. Jesus em minha casa. Foi uma bênção. Finalizamos essa semana. Nós iniciamos uma nova série, que é uma série chamada Recomeço. Eu orando, pedindo a Deus: Senhor, o que é para nós trazermos a sua casa, os teus filhos, que o Senhor tenha visto aos nossos corações. E essa palavra recomeço, ela parece muito similar a começos. O nome é muito parecido, as palavras são muito semelhantes, mas na verdade elas são totalmente distintas. Começar e recomeçar é algo totalmente distinto. Quando olhamos de uma forma rápida, a impressão que dá que elas parecem uma com a outra, mas não parece. A estrutura de um começo é muito diferente da estrutura de um recomeço. O começo vem pela motivação do novo. Para pensar algo que você começou uma vez na sua vida. Está sempre motivado por algo novo. É sempre uma expectativa grande, tem um glamour, tem uma expectativa de algo novo está sendo gerado. O começar na nossa mente, a nossa mente viaja em todas as possibilidades novas que virão, em todos os frutos que nós colheremos com aquilo novo que está sendo gerado.
A nossa alma se enche de expectativas positivas que esse começo pode nos proporcionar de bom. Ninguém começa nada imaginando algo ruim daquele começo. No começo existe uma expectativa muito grande. Ficamos tão motivados e apaixonados que só vemos que tudo vai dar certo. Nada que você começa falando assim, isso é pouco tempo, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Não, nós estamos apaixonados, nós estamos vivendo aquele algo já na visão daquilo que nós estamos começando, frutificando, crescendo, e nós colhemos os frutos de algo que vai nos gerar alegria e satisfação. O primeiro carro, meu Deus do céu. Eu lembro do meu primeiro carro, que foi um Chevetinho 76. A gasolina custava tão caro, irmãos, eu não sei quantas vezes aquele carro acabou a gasolina. Mas eu já tinha um galãozinho de 5 litros no porta-mala. E a gente sempre, era uma alegria, aquilo foi uma conquista para mim, muito grande. Então, como esquecer o primeiro carro? Nós nunca vamos esquecer o primeiro carro. Primeiro emprego, imagina a expectativa de que você conquistou a sua primeira vaga de emprego. É algo que você nunca vai esquecer. Você imagina as expectativas que você teve. Eu acredito que você já pensou em você já sendo o CEO daquela empresa, você já estando crescendo, uma carreira profissional dentro daquele negócio. E assim mesmo, o começo é maravilhoso, o começar é maravilhoso. Primeiro casamento, meu Deus, eu espero que muitos de nós nunca saia desse primeiro casamento, mas na verdade isso não é a realidade para todos. E qual é a expectativa que você tem no primeiro casamento? É sempre o melhor. Você casa, meu Deus, o casamento é algo que te leva longe, família, filhos, um lar feliz, uma família estruturada, servindo ao Senhor. Você faz planos e projetos. O começo, ele é maravilhoso. O primeiro negócio, a primeira empresa que você abre, meu Deus, você acha que você vai decolar. É algo que traz uma satisfação enorme. Quem já conquistou a sua empresa, lembre-se, quando você abriu, era algo que te trouxe uma satisfação. Não importa que fosse uma portinha, ou que se fosse um salão grande, algo grande, não importa. Mas todo começo traz uma satisfação de uma expectativa muito grande. O começo é maravilhoso. O começo não tem cicatrizes. O começo é novinho, começa novinho, não tem nada antes dele. Só tem ele. Tudo é maravilhoso. Diga, é tudo. Não, fala comigo, gente. É tudo maravilhoso. O começo é isso. Mas o recomeço, meu irmão, o recomeço é muito diferente. Ele vem deixando para trás um defunto. Você só recomeça algo porque alguma coisa deu errado. Você só recomeça algo porque algo que você começou não deu certo. Algo deu errado. Não há necessidade de recomeçar se tudo deu certo. Quando optamos pelo recomeço, existe uma certeza: houve uma morte. A morte de um relacionamento, uma morte financeira, e você quebrou, precisa recomeçar, mas para que você recomece financeiramente, algo aconteceu, você morreu financeiramente, e você está diante de um recomeço. Uma morte física, como é difícil recomeçar, quando perdemos alguém querido. Todo recomeço, ele já vem como uma informação. O que estava antes dele, deu errado. E isso geralmente é um grande problema. Uma coisa é você entrar, vamos imaginar aqui. Uma coisa é você entrar em uma piscina, quando você, pela primeira vez, vamos colocar assim. Uma coisa é entrar na piscina pela primeira vez. Outra coisa é você entrar de novo, voltar a entrar depois que você quase se afogou. É muito difícil para quem passou uma experiência como essa. Então imagine o recomeço dessa forma. Por que os recomeços são difíceis?
porque trazem cicatrizes, às vezes feridas ainda abertas. E isso traz uma resistência muito grande, porque mesmo voltando à analogia de uma piscina, mesmo que alguém diga para você, pode vir, dá pé, pode confiar em mim, olha, você não vai ter a mesma experiência que você teve quando você quase se afogou. É difícil. Você não confia. Você tem muitas ressalvas. A sua mente sempre vai ficar dizendo, não confie de novo. Não confie de novo. Sabe quando você leva anos para conseguir construir algo e vem uma crise e você toma uma decisão errada e perde tudo aquilo que você levou anos para construir. E você pensa, acabou. Traumas que nós temos na vida, porque sempre quando algo morre, traz uma ferida. Sempre quando um começo termina, traz cicatrizes. E nós ficamos feridos e pensamos, não tem como confiar de novo. Eu não consigo confiar de novo. Escute uma coisa, meu irmão, recomeçar não é fácil. Eu vou repetir isso. Recomeçar não é fácil. Não é para todos. Por quê? Porque recomeçar, você vai ter que tomar uma decisão. E existem duas situações para você ficar num contexto como esse. Se você precisa recomeçar algo na sua vida, você vai ficar olhando para o passado, você vai ficar olhando para o que deu errado, e você vai viver o resto da sua vida lamentando, você vai viver um dia de ensolarado, com uma água fresquinha para você se refrescar, mas você não entra de novo na piscina, porque você sofreu um trauma. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem essa opção, de ficar olhando e não se arriscar novamente. Você ficar sofrendo e nunca mais tomar uma posição. Eu posso voltar a ser feliz. Não é porque deu errado a primeira vez, não é porque deu errado a segunda vez, não é porque deu errado a terceira vez, que não tem a possibilidade de dar certo. Não importa a área da sua vida que seja. Não é isso. Entenda uma coisa, por mais difícil que seja, recomeçar é possível. Não é fácil abrir mão, é mais fácil abrir mão, do que recomeçar. Porque será que vai dar certo? Responder. Mas escuta uma coisa, meu irmão, mesmo sabendo que não é uma decisão fácil, é possível recomeçar em Deus. Deus todos os dias nos dá a possibilidade de recomeçar. Deus sempre vai nos dar o exemplo que nós podemos recomeçar. Deus sempre vai nos mostrar, não é porque um começo não deu certo, que o recomeço não vai dar. Deus sempre vai nos motivar a tomar um passo acreditando que dessa vez vai dar certo. Pensa bem, como começou a humanidade. Começamos a humanidade bem. Onde começou a humanidade? Qual era o projeto de Deus para a humanidade? O jardim, o paraíso, o jardim do Éden, meu irmão. Nós fomos criados para governar. Deus colocou em nossas mãos o poder do governo. Deus criou todos os animais, Deus criou todas as plantas, Deus criou tudo e colocou o homem e a mulher para gerenciar toda aquela criação que Deus fez. Nós começamos bem no jardim, nós começamos bem com Deus falando conosco todos os dias no virar da tarde. Imagina esse projeto de Deus para a nossa vida. Esse foi o nosso começo. Mas deu tudo errado. E aonde foi o nosso recomeço? O nosso recomeço foi na cruz do Calvário. O nosso recomeço foi Deus descendo do seu trono de glória, esvaziando-se de si mesmo, tomando uma forma de homem, sendo humilhado,
escarnecido, mas ele falou assim: eu vou proporcionar para essa humanidade um recomeço. Em Jesus nós podemos recomeçar. No começo nós ficamos distanciados de Deus. No começo foi criada uma barreira entre nós e Deus, a partir do pecado de Adão no jardim. Mas em Jesus, todos nós podemos recomeçar. Você pode recomeçar, meu irmão. Você pode recomeçar, minha irmã. Você pode recomeçar. É possível recomeçar. Então diga comigo bem forte: é possível recomeçar. Deus sempre vai nos motivar a recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeços. Todas as vezes que nós caímos, Deus tem sua mão estendida e diz assim: levanta, filho, vamos recomeçar. Todas as vezes que nós tropeçamos, falhamos, caímos, pecamos, uma coisa que nós tentamos não dá certo, seja qual for o motivo, pode ser um motivo criado por nós, pode ser algo que nós fizemos, pode ser algo que os outros fizeram para nós, ou por nós, e nós fraquejamos e algo deu errado. Às vezes confiamos em alguém, às vezes não entregamos o nosso coração para alguém, às vezes confiamos em alguém numa sociedade conosco, às vezes entregamos tudo de nós, e dá errado. E nós temos a facilidade de entrarmos no buraco, entrarmos num quarto escuro da nossa alma, fecharmos a porta e enterrarmos os nossos sonhos, enterrarmos os nossos projetos, enterrarmos aquilo que era precioso para nós, enterrarmos aquilo que era valoroso para nós, enterrarmos sonhos e projetos, e vivemos o resto da vida frustrados, porque não deu certo, carregando o peso de um fracasso. Mas o Senhor sempre vai dizer para nós: é possível recomeçar. Não fique nesse quarto escuro da sua alma, não tranque ali o teu projeto, não tranque ali os seus sonhos. Deus tem recomeço para você, Ele sempre vai nos ensinar: ei, filho, vamos recomeçar. É possível recomeçar. Eu quero falar sobre a vida de um homem que é um exemplo para mim. É um homem que que ele é um homem fora da curva. É um homem assim que ele é precioso aos olhos de Deus. Ele não viu a morte. A Bíblia diz que ele foi levado nos céus, num redemoinho. Foi citado o nome deste homem aqui nos dízimos e ofertas: Elias. Mas a gente olha e fala assim: pastor, mas este homem era tão precioso para Deus, este homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, este homem tinha algo tão forte de Deus sobre a vida dele, que eu não me comparo com ele. Como que eu posso fazer, você pode fazer uma analogia deste homem comigo? Para que nós não pensemos que Elias era diferente de nós, porque a história de Elias está lá no livro de 1 Reis, e ali vai decorrer de todas as maravilhas que Deus fez por ele e através dele. Mas o Espírito Santo de Deus, inspirando Tiago a escrever, ele vai justamente refutar isso, para que nós nunca pensarmos que Elias era diferente de nós. E eu quero ler esse texto para vocês, justamente para não achar que havia algo diferente desse homem de nós, nem nas partes positivas e nem nas suas fraquezas. Tiago 5,17 vai dizer assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Diga: as mesmas. Sabe que o Espírito Santo de Deus está inspirando o Tiago a escrever? Ele está dizendo exatamente isso. Ei, escute, Elias era como eu e como você. O mesmo Espírito que apoderava de Elias, que usava Elias, que fazia através de Elias, Ele faz através de mim e através de você. Então Tiago vai dizer isso: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando.
Ou seja, ele era igual a nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. O Espírito Santo faz questão de mencionar que ele era um homem comum. Então, eu quero falar como esse homem recomeçou. O como Deus trata conosco quando nós desistimos. Como Deus olha para nós e qual é o agir de Deus para nós quando nós desistimos. Eu quero falar sobre isso em pouco tempo. Eu quero trazer essa meditação porque às vezes nós precisamos entender que nós podemos fazer tudo quanto Elias fez, porque entenda uma coisa, tudo que Elias fez não foi movido por ele, foi movido pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. Quantos tem o Espírito de Deus sobre a vida de vocês aí? Então você pode fazer a mesma coisa, porque a ação é do Espírito Santo de Deus, não é minha. A glória é dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não há nada que eu possa me gloriar de mim mesmo. Então o Espírito Santo, usando Tiago para escrever esse versículo na Bíblia, era para dizer isso. Olha, Elias era exatamente como vocês. O mesmo Espírito que agia sobre a vida de Elias, age sobre a vida de vocês. Mas também, nós vamos ver, que Elias teve os seus momentos de fraqueza. Então se Elias teve o seu momento de fraqueza, meu irmão, está tudo certo, eu e você também temos. Se Elias desistiu, nós também vamos, em algum momento, desistir. Se deu errado com Elias, algo que ele começou, expectativas que ele criou, certamente está tudo certo de dar conosco também. Agora, o que nós fazemos, é isso que cabe, o que nós fazemos quando os começos não dão certos. O que nós fazemos quando o projeto não funciona. Qual é a minha postura? É isso que vai determinar tudo. Se você vai querer recomeçar ou não. Uma coisa que eu posso dizer, não importa o que foi, é possível um recomeço. Então Elias, no capítulo 18, 19, de 1 Reis, eu queria que você abrisse, se possível projetar também, por favor, 1 Reis 19, capítulo 1. Desculpa, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. O que Elias tinha feito? O que é esse tudo que Elias? Quem é Acabe? Quem é Jezabel? Acabe era o rei de Israel. Jezabel era sua esposa. Esses dois, esse casal, levaram todo o povo a se afastar de Deus. Esse casal, o rei, era descendente do povo de Israel. Para começar o casamento dele já foi uma coisa errada. Porque a Bíblia disse para o povo de Israel que ele não se misturasse com os povos daquela terra. E o Acabe casou com Jezabel, que não tinha nada de Deus. Ela era uma sacerdotisa de Baal. O pai dela era um sacerdote de Baal, eram sidônios. Sidom. A Bíblia nos fala que esse casamento levou Israel a se afastar de Deus. Ao invés do povo adorar a Deus, o povo agora está adorando Baal. Então esse era o contexto da nação. A nação estava sofrendo, distante de Deus, porque este povo tinha abandonado Deus. E Elias chega, ora a Deus, segundo aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer, e falou assim: não vai chover segundo a minha palavra. Por isso que Tiago fala que Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Então Elias, dentro desse contexto, ele fala: não vai chover. Imagina, meus irmãos, quando não há chuva, naquela época, era muito pior do que hoje. Hoje nós temos grandes reservatórios, hoje a situação tem até dessalinação da água, hoje tem uma tecnologia muito grande. Mas naquela época, se hoje a causa estrago, meu irmão, naquela época, tudo dependia da chuva. Agricultura e gado, tudo dependia disso. Para as pessoas comerem e vestirem, tudo dependia da chuva. Então 3 anos e meio sem chover, estava uma pobreza danada. Essa era a situação naquele momento. Elias
Deus, quando ele profere essa sentença, a Bíblia diz que Deus o leva para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Ali ele fica sendo alimentado por corvos. Deus disse assim: eu tenho ordenado aos corvos que traga para você, Elias, enquanto você estiver escondido ali, carne e pão 2 vezes ao dia. E Elias bebia daquele ribeiro e era alimentado por pão e por carne. Passaram alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia. O que Deus fala com ele? Fala o que o Evandro falou. Deus leva ele e fala assim: agora você vai para uma cidade chamada Serepta. Eu tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Elias foi. E conforme foi explanado aqui na ministração dos dízimos e ofertas, aquela mulher estava decretada a sua sentença de morte para ela e para o seu filho. Elias ali chega, profetiza sobre aquela mulher, determina que aquela mulher prioriza Deus, prioriza o profeta, e ali vive a casa dela durante 3 anos e meio. Eu não sei quanto tempo até o ribeiro secar, a Bíblia não fala, mas ele ficou o total entre o ribeiro e a casa dela 3 anos e meio. Quando deu esse prazo, Deus fala para ele assim: vai agora, e você se apresenta a Acabe e diz para ele que eu vou mandar chuva. Elias vai, se apresenta diante de Acabe e trata de trazer um desafio a todos os profetas de Baal e de Azera. Azera era sacerdotisa, era uma deusa da fertilidade, e tinha a Jezabel tinha suas 400 profetas, que eram sacerdotisas de um culto de fertilidade, da qual prostituição e orgia era o que imperava nesse culto. Era isso que essa mulher trouxe para Israel. Então ele faz um desafio. Fala assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Chega diante da nação e fala assim: ó, vocês ficam aí entre 2 pensamentos, não sabem se serve a Deus, não sabem se serve Baal. Então vou dizer para vocês uma coisa: vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Todo mundo fala: boa essa ideia. Levantaram-se os altares, ficaram os 450 profetas de Baal, clamando Baal de manhã até na hora do almoço. Não desceu nada. Elias vai, agora é minha vez. Não deu nada para vocês? Não deu nada, então agora é minha vez. Elias vai, conserta o Baal, conserta o altar que estava destruído, em ruínas, coloca ali a oferta, o sacrifício, coloca a lenha, despeja a água em cima e fala para Deus: Senhor, se eu estou teu servo, e se tudo que eu fiz aqui foi de acordo com a sua vontade, manda fogo do céu. 19 segundos demorou a oração de Elias. Alguns teólogos dizem isso. Desceu fogo do céu na mesma hora, irmãos. Consumiu o holocausto, consumiu o pó da terra e lambeu a água que estava por cima. Enfim, todo aquele povo viu que o Senhor é Deus. O que aconteceu? Elias pega os 450 profetas, leva até o ribeiro, mata todos eles. E eu fico imaginando, até aí, irmãos, está tudo certo. Então vamos entender o projeto. Resumidamente, bem resumidamente, como eu falei, mas eu quero trazer à sua mente que você entenda o projeto. Qual era o projeto? O projeto era tirar o povo da idolatria. O projeto era fazer com que o rei e a rainha se convertessem ao Senhor. O projeto era mostrar que existia um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, que responde àqueles que o clamam, e que Baal era uma farsa. Entenda? Imagina a expectativa de Elias, quando ele fica esse tempo todo, são 3 anos e meio. Já havia morrido muitos profetas como ele. E Elias obedece à voz do Senhor, e eu fico imaginando a expectativa de Elias diante desse projeto. Algo novo estava acontecendo. Nunca, jamais, algo semelhante foi visto. O que estava sendo feito naquele momento, na nação de Israel, era algo que nunca havia sido feito. E Elias pensava assim: agora toda essa nação vai se converter ao Senhor. O fogo desceu. Imagina a alegria de Elias. Bom, agora, para fechar com chave de ouro, precisa o quê? Chover. O fogo já desceu. O povo já viu que o Senhor é Deus. Tanto que o povo, após esse ato, o povo se ajoelha, bota o rosto no chão e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tudo certo, meus irmãos. Imagina essa cena. Elias, aí, só que acontece, aí começa ali a primeira frustração. Quando acabou aquilo, eu acho que Elias pensava assim: agora este povo vai correr
e vai derrubar todos os altares de Baal. Mas cada um foi para a sua casa. Elias ficou sozinho. O que Elias faz? Bom, ainda falta chuva. Ainda falta chuva. Elias sobe no topo do monte, ajoelha, mete a cabeça entre os joelhos e começa a clamar a Deus por chuva. Manda o seu moço olhar para a banda do mar. E ele faz isso por uma vez. Volta Elias. O que você viu? Elias pergunta para ele. Ele fala, eu não vi nada. Volta lá de novo. Nada. Na 7ª vez ele diz, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Que tamanho que era a nuvem? De tamanho que era a nuvem? Fala comigo. Tamanho da palma de um homem. E Elias falou assim, olha, diga para Acabe que corra, porque o céu vai mandar chuva. E Elias creu naquela nuvenzinha, aquele pequeno projeto, aquela pequena expressão do que Deus estava fazendo, e a Bíblia diz que em pouco tempo, diga pouco tempo, a chuva desceu. Então você imagina como Elias está sentindo. A Bíblia diz que ele correu tanto, que ele correu na frente do carro de Acabe por 30 quilômetros. Correu mais rápido que uma carruagem com os cavalos. Muito bem, chega Elias, então, feliz da vida. O projeto estava concluído. Essa nação vai se render ao Senhor. Só que não deu certo. No dia seguinte, ou poucas horas depois, Jezabel fica sabendo de tudo o que aconteceu, que foi no primeiro versículo que nós lemos aqui. Eu vou voltar aqui para ele. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Então, olha lá. E como matar a espada todos os profetas. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Mandou um recado. Jezabel, a esposa de Acabe, ficou sabendo o que ele fez, matou todo mundo e falou assim, manda um recado para esse camarada aí. Qual que era o recado? Qual é o recado, ô rainha? O que você quer que eu fale para ele? Diz-lhe, assim me faça os deuses e outro tanto. Quer dizer assim, exatamente o que vai acontecer com você. Se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida o que você fez com os meus profetas. Ou seja, sentença de morte. Então, para pensar a situação que Elias estava sentindo. Elias estava obedecendo a voz do Senhor. Elias tinha traçado ali uma expectativa que aquele povo iria se converter. Que aquele rei, aquela rainha ia reconhecer que havia um Deus sobre Israel. E a Bíblia diz que, quando eu fico imaginando a expectativa, quando chega ali na porta, ali um mensageiro, eu acho assim, bom, agora eu estou parafraseando, não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando pela reação dele. Eu imaginando, o que você pensa que ele pensou, meu irmão? Eu acho que agora eu estou convidado para o jantar na mesa do rei. A rainha vai se converter e vai aceitar Jesus. Eu vou orar por este casal. A bênção volta sobre Israel. Deus começa a agir sobre esse povo, e esse povo volta a adorar a Deus. Essa dele, quando bateram na porta lá, Elias, tem um recado para você. Assim, que horas você deve pensar, bom, que horas que é o jantar? E a mensagem era essa, olha, a rainha manda te dizer, você está com a vida contada. Amanhã, a essas horas, você está morto como qualquer um dos profetas que você matou. O que aconteceu com Elias? Teve medo. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 3, de 1 Reis 19. Elias teve medo, diga medo. E correu para salvar sua vida. Olha, o cara teve medo e correu. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Aquele moço que ficou ajudando ele, que olhou para a banda do mar. Todo profeta tinha um moço que acompanhava ele. Deixou ali e seguiu sozinho. Ele mesmo, porém, ou seja, sozinho, foi ao deserto, caminho de um dia. Quantos dias ele caminhou? Quantos dias, gente? Chegou um zimbro é uma árvore. Deitou e fez o quê? E pediu para si a morte, dizendo, já basta, Senhor, chega, para mim já deu, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha bem, Elias estava ali, cercado, cheio de sentimentos, e eu quero destacar algum deles, que talvez você está aqui exatamente nesse contexto essa noite. Tinha projetos, tinha planos, e deu tudo errado. Não saiu como você esperava.
E você tem medo de recomeçar. Tem medo ainda, talvez, do que está por vir. Talvez você está exatamente vivendo este contexto. E você está com medo do que está por vir. O que eu posso esperar se deu tudo errado? Elisa estava com um sentimento de frustração. Primeiro que eu quero destacar, sentimento que Elias estava. Frustração. Diga frustração. Talvez você está com isso, frustrado. Ele ficou sozinho. Todo mundo foi para suas casas. A expectativa dele é que aquele povo fosse se reunir, derrubar todos os altares de Baal que tinha espalhado pelo reino, e proclamar o Senhor, e derrubar toda a adoração a Azerá também, e fazer aquela nação nova, de novo, um recomeço para aquela nação, mas não. Não aconteceu nada disso. E aí o que acontece? Cada um voltou para sua casa, e Elias vai, caminha ao deserto, deita debaixo de uma árvore e fala: Senhor, chega, eu não quero nem mais viver. É do Elias que eu estou falando, viu, gente? Do homem, do naipe desse homem. Segundo, que o texto destacou, ele teve medo. Diga medo. Talvez você está assim, meu irmão, medo. Talvez você está assim, minha irmã, com medo. O medo faz parte. O medo faz parte do nosso viver neste mundo. O que o medo não pode é fazer você se mover por um sentimento de medo. Você pode ter medo, mas não se mova por medo. Você pode ter medo, mas não fique paralisado por causa do medo. São duas situações. Você não pode se mover na direção fora do propósito de Deus por causa de medo. Deus estava mandando eu ir aqui, e eu vou para cá agora porque eu estou com medo de ir por esse caminho. Ou eu fico estagnado, não faço nada porque eu estou com medo. Aquela expressão de fé do Monte Carmelo, de orar e o fogo descer, ele tinha tanta convicção, tanta fé que aquilo ia acontecer, que quando os profetas de Baal estavam ali clamando, ele começou a zombar os profetas de Baal. Ele começava a dizer assim: ei, fala mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Ei, fale mais alto, talvez esteja meditando. Rapaz, clama mais alto a Baal, talvez ele está preparando a mala para uma viagem. Começou a zombar, porque ele tinha certeza que na hora que ele clamasse, o fogo iria descer. E aquela fé, aquela expressão de fé toda que estava ali no Carmelo, agora virou medo, pavor, fragilidade. O medo tira a sua fé e faz você fugir dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Terceiro, desânimo. Diga desânimo. Ah, meu irmão, coisa mais fácil que acontece com a gente quando algo dá errado é desanimar. Como é fácil para a gente desanimar. Ele diz: toma agora a minha vida. Você já se sentiu assim? Já começou algo que você pensou que seria a melhor coisa da sua vida, era que você deixasse de desistir? Às vezes você já questionou: Senhor, para que eu nasci? Porque eu tinha tanta expectativa nisso, deu errado. Eu já tentei tantas vezes, deu errado. Senhor, para que eu nasci? E você fica sozinho, não quer conversar com ninguém. Não quer, foi o que Elias fez, deixou todo mundo ali, foi embora, deserto adentro sozinho. Às vezes você está nessa situação, sozinho, não quer falar com ninguém, não quer estar perto de ninguém, quer estar só. Porque está com medo e estava frustrado. Só quem já passou por isso sabe que o desânimo intenso não dá vontade nem de abrir os olhos quando você acorda de manhã. E se você abre o olho, não dá vontade de sentar. E se você assenta, não te dá vontade de levantar. Falta até vontade de viver. Talvez você está nessa condição, acordando de manhã desse jeito. Quando você desperta com o olho ainda fechado, você fala assim: ah, meu Deus, de novo, mais um dia. Desânimo. Quarto, esgotamento. Talvez você já esteja esgotado. Ficamos esgotados a ponto de não querer ninguém, nem perto da gente. Elias estava esgotado fisicamente.
esgotado espiritualmente e esgotado mentalmente. Escute, eu não estou falando aqui de um crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. Eu não estou falando de alguém aqui que vai para a igreja só no culto da ceia. Eu não estou falando de alguém aqui que só às vezes participa do culto online. Eu não estou falando aqui de um homem e de uma mulher com sentimentos dúbios. Uma hora quer na igreja, outra hora tem fé, uma hora tem, uma outra não tem. Eu estou falando do Elias, meu irmão. Eu estou falando deste homem que orou e não choveu por 3 anos e meio. Eu estou falando deste homem que falou que não ia acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija e não acabou. Eu estou falando de um homem que orou e fogo desceu do céu. Eu estou falando de um homem que orou e depois de 3 anos e meio voltou a chover. É deste homem que eu estou falando. Mas essa era a situação de Elias. Então, isso pode estar acontecendo com qualquer um de nós. Mas eu quero mostrar para você o que Deus faz conosco, o que Deus fez com Elias, quando isso aconteceu. Elias estava nessa situação caótica, essa situação de Elias, e tudo começou com uma expectativa, mas o resultado não foi esperado. Ele está experimentando agora o fracasso, o sentimento de o que eu faço não deu certo, não dá certo, solidão, exaustão. E aí debaixo desta árvore, desse zimbro, pedindo para Deus a morte, dizendo basta, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus envia um anjo do céu. Deus envia um anjo do céu, com um pão fresquinho do céu, água fresca do céu, porque não tinha padaria perto, meu irmão. E a Bíblia diz que o pão estava ali fresquinho, assado em brasas. O anjo tocou em Elias e falou para ele: desperta, Elias, levanta, Elias, vamos começar de novo, Elias. Deus tem recomeço para você, Elias. Não fique frustrado por causa disso, Elias. Não é tudo, nem tudo está acabado, Elias. Deus me enviou aqui, Elias. Come, bebe, porque longo ainda é o teu caminho, meu. É isso que Deus faz conosco. Ele manda ajuda, Ele manda do céu providências para que você fique novamente de pé. A Bíblia diz que ele comeu, que ele bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Não era para dar certo? Para pensar, gente. Não era para dar certo? Sim ou não? Mas não deu. Não deu. Não foi o suficiente. A frustração dele era tão grande que não foi o suficiente. Escuta isso. Deus manda um anjo do céu. Para pensar. Você na sua cama, triste, amargurado. Só Deus sabe quantas lágrimas você tem chorado. Qual é o desespero do teu coração todo dia de manhã? Você fala: Senhor, o que eu faço neste dia de hoje, diante do fracasso que eu estou vivendo? O que eu faço nesse dia de hoje, diante dessa situação que eu estou vivendo? E Deus manda um anjo do lado da sua cama. Para imaginar, ser acordado por um anjo. Ei, acorda. Ei, Cristiano, acorda. Fabiana, acorda. Imagina, você... Olha aqui, ó, não desista. Eu tenho para você aqui um pão fresquinho, que veio do céu, para você. Meu irmão, certamente eu acho que eu levantaria, daria um pulo de alegria, glória a Deus, e voltava e recomeçava tudo de novo, sim ou não? Sim, claro que sim. Mas não foi o suficiente para Elias. Elias come aquele pão, bebe aquela água, mas ele caminha para mais longe ainda do propósito. Com a força daquela comida, ele foge por 40 dias e por 40 noites. Ele não volta, ele vai para mais longe. E para piorar, agora ele não fica somente debaixo de uma árvore. Agora ele entra numa caverna escura, fria, úmida. E ali ele fica.
Talvez você esteja assim. Talvez você esteja assim. Talvez você já veio aqui, já ouviu uma palavra para a sua vida. Já ouviu algo para você dizer assim, não é nesta posição que Deus te quer. Talvez você já ouviu uma palavra dizendo para você, olha, não é desse jeito. Talvez um amigo, talvez alguém que tem um bom relacionamento com Deus, talvez alguém que você se considere como um homem, como uma mulher de Deus, já chegou para você, olhou nos seus olhos e disse assim, olha, não fique assim. Olha, levanta a tua cabeça. Olha, tem recomeços para a sua vida. Olha, não fica nessa situação de depressão. Não fique abatido. Deus ainda tem grandes projetos para a sua vida. Talvez você já ouviu isso de um homem ou de uma mulher de Deus. Mas não foi o suficiente. Na verdade, daí em diante, só piorou. Você se distanciou ainda mais. Entrou ainda em uma caverna. E falou, Senhor, basta, eu não tenho mais forças, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo para recomeçar. Irmãos, olha como Deus é lindo e Deus é maravilhoso. O anjo não conseguiu reposicionar Elias de volta ao propósito. O anjo não convenceu Elias que era momento de recomeço. O anjo não convenceu Elias a que ele ficasse de pé novamente, porque Deus era com ele. Não é porque deu errado que Deus deixou de ser com ele. O anjo não convenceu. E o que Deus faz? Sinto muito. Lavei minhas mãos, Elias. Tentei, mandei até um anjo celeste. Não mandei um outro profeta te procurando, não mandei um anjo celeste. Você comeu um pão que ninguém nunca nessa terra comeu, um pão do céu, fresquinho. Então, Elias, sinto muito, tchau. Não foi isso. Sabe por quê, meu irmão? Olha para mim. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de você, porque Ele sabe o potencial que tem dentro de você. E a única coisa que você precisa fazer é ter coragem para recomeçar. A única coisa que você precisa fazer é ter coragem para seguir em frente, como diz o mineiro, levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima. É isso. Deus sabe que você tem esse potencial. Talvez você não veja, mas Deus vê em você. O que Deus faz? O próprio Deus, diga o próprio Deus. O próprio Deus desce dos céus. Ah, meu irmão, olha o quanto Deus te ama. Olha o quanto Deus ama alguém. O próprio Deus desce do céu e vem na porta daquela caverna. E a Bíblia nos diz que veio um vento fortíssimo, separou os montes e esmigalhou as rochas. Depois, um forte terremoto. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Depois desceu fogo do céu. Mas a Bíblia diz que Deus também não estava no fogo. Depois de tudo isso, Elias não saiu da caverna, nem no terremoto, nem no vento e nem no fogo. Mas depois disso, veio uma voz mansa e suave. Ei, Elias, que tu fazes aqui, rapaz? O próprio Deus desceu na porta daquela caverna e através de uma voz mansa e suave: Elias, o que você faz aqui, rapaz? A pergunta que eu faço a você: você já ouviu a voz de Deus? Porque é importante você reconhecer quando Deus fala contigo. Entenda que Jesus não era reconhecido pela sua fisionomia. Jesus não era reconhecido pela sua aparência. Tanto que quando Judas foi entregar Jesus, os soldados falaram assim: como nós vamos saber quem é Jesus? Jesus falou assim: é aquele que eu dei um beijo no rosto. Esse é Jesus. Porque ele era comum a qualquer um de nós. Ah, meu irmão, mas quando Jesus falava, a coisa mudava.
Quando Jesus falava, é que nem o testemunho daqueles discípulos do caminho de Emaús. Rapaz, você não sentia quando ardia em nossos corações a voz dele falando conosco? Você está sentindo o seu coração arder esta noite? Então eu quero dizer para você que Jesus desceu nesta caverna que você se enfiou, que você desanimou, que você entregou os pontos, e está dizendo para você na porta dessa caverna: ei meu filho, ei minha filha, vamos recomeçar. Aí não é o teu lugar. Eu tenho projetos grandes para a sua vida. Não desanime porque deu errado, não desanime porque o começo não deu certo, não desanime porque a tentativa não funcionou. Eu tenho recomeços para a sua vida. Ouça a minha voz e saia desta caverna em nome de Jesus. É isso que Deus faz. Deus traz você aqui para ouvir Ele falar com você. Deus fala através da sua palavra. E Ele está falando ao seu coração essa noite. Filho, filha, vamos recomeçar. Saia desta caverna. Eu queria que você se colocasse em pé. Queria pedir para o louvor subir. Eu não sei, e nem preciso, na verdade, saber o que precisa recomeçar na sua vida. Aquilo que você... que é o motivo, aquilo que é o motivo, o causador da sua frustração. Aquilo que é o motivo da sua tristeza, aquilo que é o motivo do seu fechamento, da sua exaustão, do buraco que deixou dentro de você. Eu não sei o que é o motivo daquilo que faz você levantar todo dia e dizer assim: que pena que deu errado. Eu tinha tantos projetos. Eu depositei tanto nisso. Eu depositei uma expectativa tão grande nisso. Eu tinha tantos sonhos, tantos projetos, mas deu tudo errado. E você ficou com medo. Você está com medo. Está com medo de recomeçar de novo e sentir a mesma dor, recomeçar de novo e sentir o mesmo medo, recomeçar de novo e, quem sabe, dar errado, e você fala assim: mas vou passar tudo isso de novo. Escuta, isso não é propósito de Deus, isso não são planos de Deus para a sua vida. Em Deus nós sempre poderemos recomeçar. Em Deus nós sempre poderemos, porque Ele sempre vai trazer uma palavra para nós, dizendo assim: não é o fim. Eu enviei o meu filho para recomeçar por você. Que através dele, você pode todos os dias tentar de novo. Você pode todos os dias levantar a cabeça e falar assim: ainda há esperança. Ainda tem como dar certo. Eu vou ter coragem para tentar uma vez mais. Então, se tem algo na sua vida que precisa recomeçar, qualquer que seja a área da sua vida, o fato de você sair do seu lugar e vir até aqui, você vai estar demonstrando que você precisa e quer um novo recomeço. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te ajudar. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te sustentar. Se você ver o que aconteceu com Elias depois disso, ao ponto dele ser levado ao céu, num redemoinho, ele não desistiu. Com a voz de Deus falando ao seu coração, ele voltou novamente. Ele continuou de novo. Ele ungiu um rei, ele ungiu um profeta, e ele seguiu o seu propósito, e Deus honrou de tal maneira que ele foi arrebatado aos céus. Não desista. O tempo não permite. Eu tenho tantos testemunhos de recomeços na minha vida.
tantos. E Deus tem recomeços para você hoje. Hoje. Então escute isso, que é muito importante. Presta bem atenção. Elias saiu da caverna com a voz de Deus falando ao seu coração. E se você quer recomeçar e ouviu a voz de Deus essa noite, falou ao seu coração, saia dessa caverna. É um passo de fé. Venha até que nós estaremos orando todos juntos. E você vai sair daqui fortalecido a um novo tempo. Algo novo na sua vida vai começar em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, rapidamente, sai do seu lugar, vem aqui que nós oramos juntos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. E a coração. Esse é o momento de você rasgar diante dele o seu coração. Assim, realmente eu já desisti. Realmente, Senhor, eu já disse um basta. E sei, Pai, que isso entristeceu o meu coração de uma forma tão... Eu sei, Pai, que o Senhor pode tudo isso. Tristeza do... Eu sei que contemplado a minha frustração. O Senhor tem contemplado, Senhor, a minha amargura, o meu cansaço, o meu... E às vezes eu penso, Senhor, que não vale a pena mais. Não vale a pena mais, deu tudo errado, Senhor. Eu tinha tantos planos, eu tinha tantas expectativas, eu tinha projetos que enchiam o meu coração, Deus. Ah, Senhor, mas não deu certo, Pai. Eu estou aqui triste, eu estou aqui com medo, estou aqui frustrado, mas eu estou aqui agora confiante que a tua palavra falou e eu estou saindo dessa caverna, Senhor, por causa da tua palavra. E é baseada nela, com a força nela, com fé nela, que eu me proponho aqui diante do Senhor, meu Deus, a começar de novo. Eu sei que o Senhor vai agir diferente. Essa é a minha fé. Eu estou aqui declarando, Senhor, que eu tenho fé na tua palavra e eu vou começar de novo, porque eu sei que de agora em diante, Senhor, eu estou fortalecido pelo Senhor. Dia essa noite, que o Senhor tem contemplado todo este tempo que eu tenho passado chorando. E o Senhor não desistiu dos meus sonhos. O Senhor não desistiu do projeto na minha vida. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor veio aqui hoje falar comigo, me trouxe aqui para falar comigo. E tu creio com a tua palavra, a tua voz, Senhor, e em ti, Pai, em ti vou lançar novamente a rede. Em ti, Senhor, através da tua palavra, eu vou tentar outra vez. Eu passei uma noite inteira pescando, Senhor. Não peguei nada, estou frustrado, Senhor. Mas diante da tua palavra, eu vou tentar de novo. Diante da tua palavra, eu vou mais uma vez. E eu coloco diante do Senhor, meu Deus, o meu coração que está saindo daqui ardendo através de uma nova expectativa gerada na minha vida.
que a partir de hoje eu sei que vai dar certo, Senhor. Eu vou tentar outra vez, Senhor. Eu vou sair daqui hoje encorajado, Pai, a novamente avançar, a novamente tentar os sonhos, os projetos que estavam em meu coração, enterrados no fundo da minha alma. Hoje eu estou ressuscitando eles, Pai. Estou abrindo esta porta para que através da tua voz eles fiquem novamente. A tua palavra. Eu vou tentar uma vez mais e eu tenho certeza que vai dar certo. Senhor, me dá forças. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá direcionamento. Senhor, a mim os teus planos, os projetos e hoje sair de lugares da caverna úmida e sem nenhuma perspectiva. Eu posso caminhar, mas desta vez, Pai, não caminhando na direção errada, mas caminhando a partir de hoje na direção certa, diante do teu propósito, ouvindo a tua, seguindo a tua direção, seguindo a tua orientação. Este alimento desta noite vai me levar ao propósito, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tenha certeza. Tenha certeza. Deus é Deus de recomeços. Põe a mão no seu coração e diga assim: em Deus. Fala bem forte com convicção: em Deus. Eu vou recomeçar. Mais uma vez: em Deus. Eu vou recomeçar. Aplauda o Senhor e o Deus seja contigo. Pode voltar para o lugar. Que Deus abençoe. Nós teremos aqui algumas quintas-feiras, eu não sei quantas Deus ainda vai colocar no meu coração, de recomeços. Entenda uma coisa: você só não precisa, você só não pode desistir. Só não pode desistir. O justo viverá pela fé. Diga fé. Não deixe essa palavra deixar de queimar no seu coração. Não permita isso, que essa palavra deixe de queimar no seu coração. Porque o que você mais vai ouvir é: não tem jeito. Porque só tem um jeito de o diabo te derrubar, é fazendo você desistir. Desistir da fé, desistir de caminhar, desistir de avançar, desistir de crer. É só isso que o trabalho dele é fazer você desistir. Porque você já é vitorioso. Porque você já é abençoado. Porque você já está coberto pelo sangue de Cristo. Porque você é filho, herdeiro e co-herdeiro. Porque você é lavado, remido pelo sangue de Cristo. Você já tem com ele todas as bênçãos. A palavra de Deus nos diz que aquele que entregou o seu próprio filho, como não lhe daria juntamente com ele todas as coisas? Só não pode desistir. Mas não é porque não deu certo que não vai dar de novo. Não é porque não saiu como você queria que não tem mais jeito. Não é porque frustrou os seus planos que não tem mais jeito. Ou a coisa que você não deve fazer é entrar em uma caverna e dizer: basta, não dá mais certo. Então não deixe essa palavra. Quinta-feira que vem aqui receber mais uma porção da palavra. Eu não sei quantas vezes Deus vai reafirmar isso no seu coração, mas todas as vezes Ele vai dizer para você: filho, não desista. Não desista. Amém?